Em Brasília, o Supremo Tribunal Federal retomou agora à tarde a análise da constitucionalidade das prisões em segunda instância. Agora, direto de Brasília, o repórter Welson Kalinowski analisa a sessão de hoje no STF. Boa noite, Welson. Boa noite, Flávia. O Supremo julga em definitivo ações que discutem se a prisão em segunda instância está de acordo com as regras da Constituição. Uma decisão que vai orientar a posição do Judiciário em todo o país. O placar até o momento, o julgamento acabou por volta das 6h10 da tarde, foi suspenso, está em 4-3 a favor da possibilidade de encarceramento antes de esgotados todos os recursos nos tribunais superiores. Ontem, o voto do relator Marco Aurélio Mello foi contrário à prisão em segunda instância. Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin entenderam que é possível o condenado a guardar os recursos. Você prefere que eu chame de Cleiton ou com Coutinho? Luiz Fux votou pela prisão após segunda instância, mas Ricardo Lewandowski foi contra. E olha só, hein? Rosa Weber, que era o voto mais esperado e considerado por muitos o fiel da balança, ficou com o voto do relator, permitindo a liberdade de condenados enquanto houver possibilidade de recorrer. Em julgamento no ano passado, Weber, num pedido de liberdade do ex-presidente Lula, havia votado pela prisão em segunda instância. E hoje ela mudou de posição. Faltam votar ainda Celso de Mello, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Dias Toffoli, se necessário, para desempate, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu conversei com parlamentares do PT, o partido do ex-presidente Lula, que pode ser beneficiado, já que ele foi condenado e cumpre pena no processo do apartamento triplex do Guarujá, mas ainda tem recursos aguardando, inclusive no próprio Supremo. Os deputados defenderam a liberdade de Lula e reafirmaram que a Constituição tem que ser respeitada, mas principalmente engrossaram o discurso do ex-presidente pela anulação dos processos contra ele por irregularidades cometidas no curso das investigações e também dos julgamentos na Operação Lava Jato. Vamos ouvir os deputados. Não atinge, como disse o próprio Lula, o Lula de forma tão imediata. Ela atinge milhões de brasileiros e brasileiras. Primeiro que você vai se acostumando a romper a própria Constituição ao bel prazer de quem está ocupando os espaços do Estado. E segundo, que atinge milhões de brasileiros, milhões. Todo o povo brasileiro é atingido por esse cumprimento da Constituição. E vai atingir fundamentalmente a grande parte da população pobre que está encarcerada. Nós temos, inclusive, no Brasil, uma irregularidade, uma ilegalidade de 40%, mais ou menos, da população carcerária não foi condenada em nenhuma instância. Justa a luta do presidente Lula pela anulação dos processos marcados pela parcialidade do procurador Dallagnol e da equipe da Lava Jato na Procuradoria e do juiz Moro, que não só coordenou o trabalho dos procuradores, o que é flagrantemente ilegal, como também cometeu uma série de outras ilegalidades, inúmeras ilegalidades, e depois ficamos sabendo que é porque ele pretendia ser ministro do presidente Bolsonaro, tirando Lula da concorrência eleitoral. Agora, o Supremo, julgando a segunda instância, está ainda na linha do golpe, ao invés de ir na linha do garantismo, para que todos os cidadãos e cidadãs tenham direito ao transitado julgado, parece que ainda estão de olho em Lula e ainda há juízes lavajatistas, ministros lavajatistas, trabalhando no sentido da condenação e da prisão valer a partir da segunda instância. Eles sabem que Lula é inocente. Lula sempre disse, eu durmo tranquilo porque sou consciente da minha inocência. Agora, Dallagnol, Moro, seguramente não dormem no leito daqueles que são inocentes, porque são culpados de estar ferindo a Constituição, culpados de ter articulado e se utilizado do Poder Judiciário para determinar um processo eleitoral. É isso então, Ana Flávia. O julgamento deve ser retomado no próximo dia 6 ou 7 de novembro. O Dias Toffoli ainda está decidindo. A possibilidade também de, no início de novembro ainda, já haver o julgamento de pelo menos um dos recursos da defesa do ex-presidente Lula.
E a TVT aqui em Brasília, claro, segue acompanhando. Com você, Ana Flávia, boa noite. Obrigada pelas informações, Welson. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.